Olá, internauta! Você já assistiu um filme hoje? Aposto que se assistiu um filme, estaria bem feliz em saber que essa produção foi feita na Bahia. Essa é a pergunta que o Reunião de Pauta faz hoje. É possível fazer cinema na Bahia? E temos um time aqui hollywoodiano, um time de jovens baianos que fazem cinema contra tudo e contra todos, contra todas as adversidades. Essa galera aqui resolveu fazer cinema e encarar a sétima arte, inclusive como forma de trabalho. É com eles que a gente vai conversar hoje, começando com quem está mais perto aqui, que é Marcos. Marcos Curvelo, tudo bom, Marcos? Meu Deus, tudo bem? A pergunta é a seguinte, é possível fazer cinema na Bahia? Ah, com certeza, né? A gente tem feito, todo mundo aqui tem feito há um tempo já, né? Não hollywoodiano, como você falou, mas você nem sente que é isso. Mas, enfim, tem rolado, temos feito. Enquanto o Marcos fala, tem uma produção dele ali, Olha né? só, Neandertais, não é isso? Neandertais, pois é. Um trabalho de produção feito por Eduardo Souza para colocar em evidência Eduardo uma Souza, muito produção obrigado, Eduardo baiana Souza. aqui, ó. Eu queria que você explicasse um pouco como é essa Esse ideia, filme. como foi essa execução. O Neandertais, ele foi fruto do edital que a gente ganhou em 2014, que era uma história meio, um filme meio de fantasia, assim, meio de comédia, uma coisa meio fantasmagórica, enfim, que envolvia funcionário de uma rede de fast food, uma quase McDonald's, vamos dizer assim, que na volta para casa encontrava um homem das cavernas, um possível homem das cavernas. Duplicou a voz aí, tudo bem. E aí, a gente fez com grana, fez com edital, é outro processo, outra estrutura, né? Quando você diz grana, Pra fazer Marcos, o filme. a gente vai comentar e dissecar bastante esse assunto. Quando você diz grana, qual é o montante, qual é o orçamento para fazer um curta-metragem? Olha, esse como esse edital de curta, ele, na época que a gente fez o projeto, o limite era Vocês lembram desse último edital? O penúltimo edital que teve era 100 e poucos mil, né? Mas o penúltimo foi 128. A faixa é essa, o teto, né? A gente fez com 54, porque eram poucas diárias, poucos atores, mas você tem essa possibilidade de fazer um curta teste de valores, né? Pelo menos aqui nos moldes dos editais da Bahia, a gente fez com 54 mil, mas porque a gente estava propondo, coube fazer. Enfim, dá para fazer filme, obviamente, sem nada. Sem nada não, você bota seu tempo, você bota seus equipamentos, é o capital simbólico ali, né? Mas quando a gente quis contar com atores, quis contar com profissionais para fazer outras coisas, enfim, aí a gente captou esse dinheiro. Depois vocês vão comentar aqui se acreditam que El Mariachi, de Robert Rodrigues, Sim, foi realmente sim. feito com 8 mil dólares, que é o que ele diz. Que O conseguiu Tarantino fazer. dirigiu uma diária com $1, não foi? Com Então, $1? Mas é questão Simbólico, né? simbólica. Temos aqui um time estrelado, um time de realizadores, eles são cineastas, eles são agitadores culturais e Emerson Dindo é um deles, não é isso, Emerson? Isso. Eu vou fazer a mesma pergunta para todo mundo. É possível fazer cinema na Bahia? É sim. É sim. possível? Acho que eles e ela, né? A gente está com a colega da Mostra Elas aqui. Da Mostra de Mulheres, do Lugar de Mulheres no Cinema. Isso, desculpa. Sim, a gente tem produzido. Esse filme que está sendo exibido na tela, o nome dele é Mãe d'Água, animação 3D. Curta de animação. Isso, ele foi dirigido pelo Amonier Ângelo, durante o período de graduação dele na Universidade Federal do Recôncavo. Ele foi todo feito no Recôncavo Baiano, né, Cachoeira e São Félix, e a gente acabou rodando alguns lugares com essa animação. Foi muito bacana poder fazer ela. Desculpe te interromper, Emerson. Sim. É muito provável que a turma que esteja vendo pela live não esteja captando toda a plástica desse vídeo aqui. É realmente muito bonito, uma estética boa. E aqui nessa tela 4K, Sim. a imagem é impecável. Vocês estão de parabéns. Não conhecia o Mãe d'Água e eu considero um trabalho muito relevante para o estado da Bahia ter feito isso, né? Mãe d'Água, a gente tem uma página no Facebook chamada Mãe d'Água Filme, a gente tem várias curtidas lá. É um filme que tem um poder de engajamento nas mídias sociais bem bacana, assim. E a gente ficou bem feliz com o resultado, né? Imagino que o orçamento é um pouquinho maior do que o que Marcos falou aqui para o curta-metragem dele, né? Lembrando, Poderia gente, ser. Poderia ser. Mas é o seguinte, Mãe d'Água,
ele aconteceu também, foi contemplado no edital do governo do estado, né, um setorial do audiovisual. Tem a questão do amor envolvido também nesse processo. É um filme de animação, ele dura mais tempo de produção, porque exige um outro tipo de mão de obra também, então, diferentemente de um documentário, de uma ficção, que a gente utiliza outros espaços. Em geral, a animação a gente desenvolve ela muito em salas, né, em estúdio, em ilhas e tal, e Mãe d'Água não foi diferente. Assim, parte dele foi desenvolvido dentro do laboratório da FRB e parte dentro da Dois Arroz Filmes, que é a produtora que produziu o filme. Mas o orçamento foi próximo disso, foi 98 mil, mas realmente esse orçamento não contempla a magnitude mesmo do trabalho que é feito, porque exige vários profissionais envolvidos. Parabéns por ter feito um trabalho desse nível e ter feito aqui na Bahia, ter feito no âmbito de uma universidade pública, é muito relevante ter isso. A gente vai continuar conversando com o Emerson Dino, porque agora temos Caleb Lopes, ele que estava falando sobre o nome dele, olha só, que hoje o nome dele já não cria tanto furor como criava antes. Caleb, que significa o quê, Caleb? Dependendo da religião. Dependendo do idioma também, porque já teve gente que gostava de mim, que veio dizer que significava fiel. Teve gente que não gostava, dizendo que em hebraico significava cachorro. Eu gosto das pessoas que gostam de mim, eu prefiro essa versão. Vamos adotar o fiel aqui até que alguém prove o contrário. Caleb, que é estudante do bacharelado interdisciplinar, não é isso? Faz cinema há pelo menos 5 anos aqui na Bahia e deve enfrentar dificuldade. É do tipo aquela coisa quando diz, minha mãe, vou tentar fazer cinema. Meu filho, porque não quer ser advogado, vai estudar medicina. É assim também, Caleb? Já foi. Já foi, né? Depois, quando meus pais acho que viram que estava no sangue mesmo, aí eles apoiaram, até hoje apoiam e motivam bastante. Tem sido esse desafio aí de fazer cinema ainda sem edital, mas juntando amigos, né? E colocando a mão na massa, estudando bastante o próprio cinema. Esse nome, Um Dia é da Vida e Outro é da Morte, que dá título a um curta-metragem seu, vem de onde e por que um nome tão aterrorizante como esse? Tem alguma ligação? Você gosta de terror, é isso? Gosta de suspense? Amo. Você gosta de terror? Gosto bastante. Vai conseguir fazer esse tipo de filme aqui, esse tipo de produção aqui, sem ser chamado de Zé do Caixão Baiano? Por enquanto eu tenho conseguido. E eu acho que na verdade seria uma honra ser chamado de Zé do Caixão Baiano. Eu também acho que seria uma honra. Legal. Sem dúvida. Gosto pra caramba. Esse nome, eu acho que ele vem de uma conformidade, assim, sabe? Sabe a frase do um dia da caça do caçador, assim, como se fosse uma coisa inevitável. E o curta tem um pouco disso, assim, de que mostra personagens que são... que eles não ligam muito para a questão da morte, sabe? Viram uma coisa muito banal. E parte dessa conformidade do próprio filme, assim, de aceitar de que é uma coisa que faz parte e tudo bem, sabe? É um filme que não liga, digamos assim, quando deveria ligar para o fato de que a vida acaba. Perfeito. Caleb Lopes, fiel ao cinema, fiel à vontade dele de fazer terror em audiovisual aqui na Bahia, não é isso? E tema de música também, né? Tema de música, Caleb, né? Perfeito. Sertanejo, Hilda Lopes, que é formada em direção teatral. É isso, Hilda? Isso, eu me formei em direção teatral pela Escola de Teatro aqui da UFBA. E essa transição do teatro para o cinema é uma transição mais fácil, por exemplo, do que veterinário para o cinema? Né? Lógico. É porque, na verdade, eu fiz direção teatral porque, às vezes, eu sentia que no cinema brasileiro, em geral, as interpretações dos atores, elas não eram foco dos diretores, né? Dos realizadores. Os filmes terminavam tendo um visual bem bacana e com interpretações menos boas do que poderiam ser. Então eu comecei pela direção teatral porque meu objetivo era fazer um cinema mais voltado a focar mais na interpretação dos atores. Lá quando eu decidi fazer direção teatral. Esse curta que a gente está vendo aí, não é, Eduardo? É o curta Estela. O curta foi dirigido por você, Hilda? Sim, foi dirigido por mim. Legal. Vamos ouvir um pouquinho, vamos assistir um pouquinho do curta de Estela, que eu quero conversar com ela sobre outro formato de produção audiovisual, que é o formato para web.
mas daqui a pouco a gente vai falar. Vamos ver Estela um pouquinho, Eduardo Souza. Oi. Como é que foi lá? Meio de sempre. Alberto, eu queria conversar com você uma coisa. Rapidinho aqui, amor, peraí. Eu tava pensando. Peraí um pouquinho, amor. Bem, Peraí, Estela, rapidinho. Realmente, como a Hilda falou, ela focou bastante na interpretação dos atores, não é isso? Dá para perceber que você dá muito enfoque nas reações dos atores, na fisionomia de cada um. Você privilegiou bastante isso. Parabéns pelo curto, Estela. Tem quanto tempo? De duração, o filme, duração? 23 minutos. E foi feito há quanto tempo? Foi feito há um ano atrás, a gente gravou e ele foi finalizado em maio agora. Perfeito. Quem está aqui acompanhando o quinto elemento dessa live de hoje é João Paulo Barreto, ele que é produtor do Panorama Coisa de Cinema. Não é isso, João Paulo? Eu acompanho a produção baiana, assim, eu acho que eu me sentindo um pouco intruso aqui, porque apesar de não ser realizador, eu sou jornalista da área de cultural e tento atuar como crítico de cinema aqui em Salvador já tem 6, 7 anos. E é uma honra assim, tentar viver nessa área de pessoas que passaram por aqui, como João Carlos Sampaio, André Setaro, 2 heróis da minha formação cultural dessa área de cinema. Guido Araújo também, Alexandre Robato, Walter da Silveira, esses nomes do passado. E de um passado recente, o Setaro e o João, o Janjão de Aratuípe, meu querido Janjão, ele era um cara assim que eu olhava como um respeito muito grande e alguém a seguir, assim. Então, observar a cena baiana crescer e fazer parte do panorama desde 2012, da curadoria, junto com uma outra equipe, pode parecer um clichê falar isso de cineasta, mas é uma honra realmente compor esse time e estar próximo a essa produção. João Paulo, para quem não conhece ainda e pode conhecer a partir de hoje, o que é o Panorama Coisa de Cinema? É um festival onde vocês apresentam as realizações baianas, é uma feira onde as pessoas podem comprar licença de filmes. O que é o Panorama? O Panorama ele converge um pouco de cada coisa que você citou, exceto a questão da feira, que não é algo oficial, mas como converge muitos produtores para o local, ele acaba tendo uma discussão nesse sentido. Mas, acima de tudo, para mim, é um local de discussão. O Panorama ele acontece esse ano na 13ª edição, e é um festival que ocorre no Glauber, lá nas Praças Itaú de Cinema, na Praça Castro Alves. Em paralelo, ele acontece em Cachoeira, que é o outro grande polo da Bahia para produção cinematográfica. E ele exibe curtas e longas metragens baianos, nacionais e também internacionais. Então, assim, a cada ano a gente recebe uma média, somando curtas, longas, médias metragens de um total que se aproxima de 1000 filmes. E aí a equipe que é composta por mim, por Rafael Carvalho, doutor em cinema pela UFBA, Rafael Saraiva, que também atua na parte de crítica, e os cineastas Cláudio Marques e Marília Rios, que são também gestores do Glauber, Adolfo Gomes, que é o programador da Sala Walter, e na parte de animação, a gente tem também a Nara Norman, exatamente, que faz uma curadoria voltada para a animação. A gente tem uma parceria com o Animamundi, que é uma mostra de Recife, que faz também esse foco em animação. João Paulo Barreto, jornalista. Não julguem por ser jornalista. Alguns, como ele, são bem interessantes, têm qualidade. João Paulo Barreto é curador, é um dos organizadores do Panorama
do Festival de Cinema. Daqui a pouco ele vai falar mais. Se você quiser participar, tem a chance de participar, vai entrar em contato com ele. Estamos comentando hoje aqui na live sobre a possibilidade de fazer cinema, viu, Zé Mário? Fazer cinema na Bahia. Você que não acreditava, é possível fazer cinema na Bahia. Esses guerreiros estão fazendo cinema na Bahia, estão fazendo bom cinema e boas produções na Bahia. Lembrando que a gente teve um boom recente, não sei se vocês concordam com isso, sobretudo com o longa-metragem que nosso amigo Chico Kertz lançou a respeito do axé. Ele que foi convidado aqui, mas não pôde participar, viu, Chico Kertz? Estou esperando você vir aqui para falar dessa obra que nos honra também, porque é uma obra importante, além de fazer um resgate histórico legal, do ponto de vista técnico, eu acho que vocês assistiram, também é uma obra relevante. O que é que vocês comentariam sobre esse longa-metragem que eu soube, viu, Chico Kertz, que vai passar agora para os passageiros dos voos internacionais da TAP, da aviação portuguesa, então levando a Bahia para outros continentes. Marcos, você assistiu o axé e gostou? O que é que você pode avaliar? Eu vou ter que ver na TAP. Vai ver na TAP? Ó, Chico, arruma uma passagem para esse realizador aqui. Pô. O cara nem queria ir para Lisboa, mas ele vai ser obrigado, perdendo o cinema. Ver na TAP, Quem viu aqui, qual a avaliação que faz desse filme? Eu assisti lá no Glauber, teve uma exibição durante os meses de janeiro e fevereiro lá. Para mim é um trabalho de pesquisa muito, muito bem feito. Acho que o Chico ele teve um êxito muito grande nesse sentido de conseguir captar tantas fontes e reuni-las de forma até orgânica a cada fala. Ele pega o início do axé na década de 80, lá com o Luiz Caldas, a Acordes Verdes, a banda que deu esse início, passa pelo início dos anos 90, com os Cast com Banana, com outros grupos musicais daqui, o Tchan e o Fenômeno Ivete Sangalo, Daniela Mercury, e aí ele vai pegando justamente essa ideia de o ciclo, né? Chega num ponto em que o axé atinge um ápice e começa a cair. E aí termina com um spoiler aqui, que ele coloca o Saulo como sendo a salvação do axé no final das contas. Essa que é a parte mais controversa, viu, Chico Kertz? Nem todo mundo está de consenso com relação a isso, mas verdade, é bom. Na verdade, a controvérsia nesse sentido, para mim, na minha opinião, não é nem o fato dele ser ou não. Como obra, ele consegue captar muito bem essa questão de você construir essa narrativa. O que me incomoda um pouco no filme do Chico, nada pessoal, é somente a questão do formato de cabeças falantes. Chega um momento que você cansa um pouco de ver tanta gente falando a respeito, mas o que me atraiu, apesar de não ser um ritmo que eu tenho tanto apreço, mas o que me atraiu na obra foi a pesquisa, com certeza, porque eu posso me colocar no lugar dele como pesquisador também, você captar tantas fontes, que é um trabalho quase jornalístico, lidar com tantos egos, peitar tantas pessoas que não gostam de receber certas perguntas, mas é bem interessante observar esse trabalho dele como captador de fontes. Pesquisa feita em conjunto com James Martins, jornalista também, e um bom profissional, um talentoso profissional que ajudou na produção desse filme. Eu quero pedir licença a vocês para falar de uma outra coisa que parece coisa de cinema, viu, Zé Mário? É o frio na Bahia, velho. O frio na Bahia que está sendo muito bem documentado pelo Aratu Online, o aratuonline.com.br, que é nosso, digamos, patrocinador aqui de nossas lives. É o Aratu Online que nos proporciona, que nos possibilita ter essas lives aqui no Facebook e no YouTube. Eu tenho aqui a imagem do aplicativo, Emerson. Se você ainda não baixou, você pode baixar o aplicativo do Aratu Online no iOS e no Android, porque tem as notícias e informações, enquanto temos aqui uma sinfonia de martelo no estúdio, né, Tomate? Que frio! Temperatura cai a 10 graus Celsius nas cidades mais altas da Bahia. Ô, Caleb, eu não sei se você gosta de frio ou de calor, você está bem agasalhado aqui, mas às vezes uma temperatura abaixo de 10 graus Celsius é um terror na vida de uma pessoa, não é isso? Você já vivenciou uma temperatura dessa magnitude, 10 graus Celsius? Eu acho que quando eu fui para Canela, no Rio Grande do Sul... Canela, Gramado... Eu esqueci o casaco e estava 8 graus. Caleb... O bicho pegou. Caleb foi fiel à lareira de Gramado, de Canela lá, mas aqui na Bahia é um pouco raro uma temperatura desse tipo. Você pode ver no Aratu Online a cobertura completa também, viu, Eduardo Souza? Essa aqui, ó, a prisão
a prisão preventiva do ex-ministro, ex-deputado Gedel Vieira Lima, o baiano, que está afetando aí essa prisão, está afetando os rumos políticos da capital e do estado da Bahia. Inclusive o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, pode ser bastante atingido com essa prisão aí do Gedel Vieira Lima. Hilda Lopes, uma pergunta a você. Lava Jato, essa crise política toda, renderia um bom curta-metragem ou só um longa-metragem bem longo mesmo para contemplar isso tudo? Eu acho que renderia uma série de 3 temporadas no mínimo, assim. Quem sabe uma websérie como a que você fez? Você fez uma websérie? Como foi essa ideia? Então, eu tinha feito um espetáculo de formatura para a escola de teatro chamado Inúteis. E eu e o elenco, a gente queria continuar com esse espetáculo, mas indo para outra mídia. E aí, logo no início da minha produtora, de Vida Produções, a gente queria começar a fazer experimentações, porque a gente estava começando ali logo em 2014. E aí a gente montou uma websérie que seria voltada para o público jovem baiano, porque a gente sempre pensou que não tem muita coisa para a gente, para ver nossa própria realidade, mas de uma forma que seja mais para o jovem, e numa comédia um pouco mais voltada mesmo para esse público-alvo. Está disponível para quem quiser agora? Sim, quem quiser assistir, está disponível no YouTube. Vamos fazer o teste aqui, viu? Vamos entrar aqui no YouTube, vai aparecer na tela. Como é que eu faço a busca, a procurazinha? Você pode ir para a página, buscar Olho de Vidro Produções. Olho de Vidro Produções. Olha lá, ó, Olho de Vidro. O histórico. Muito tecnológico, velho. Cuidado, gente. Peraí. Ah, que coisa. Aí esse primeiro aí, ó. Esse canal. Valeu, viu, Marcos, pela dica. Às vezes esse histórico Você tem que ir em playlists. Playlists. Estamos aqui entrando em tempo real na websérie de Hilda Lopes. Ou então canais. Outros trabalhos. Canais, então. Opa, canais. Canais inúteis. Pronto, inúteis. Inúteis. Vamos assistir um pouco. Vem aí, inúteis. Vamos botar o teaser, não é isso? Pronto. O teaser para não entregar logo a websérie, que vai gerar mais likes, mais visualizações para Olho de Vidro. Tá funcionando aí? Conectado. Vamos lá. Tem áudio? Websérie de comédia, 3 episódios? 13 episódios. 13 episódios. Vai ter uma segunda temporada ou vai ter um outro projeto? Olha, então, quando você começou a perguntar se é possível fazer esse audiovisual, né, na Bahia, eu te digo que é possível, sim. Agora, viver de audiovisual, a gente luta e é uma luta constante. Então, assim, caso a gente tenha dinheiro, a gente faz uma segunda temporada. Vamos lá, gente. Vamos apoiar as iniciativas aqui baianas, porque elas são legais e falam da nossa terra. Baianidade, regionalismo, falar localmente para atingir o global. Quem sabe essa não é uma boa ideia. Emerson Dindo, Marcos Corvelo, eu queria saber de vocês se a internet, se as mídias digitais ajudam na divulgação do trabalho de vocês, ou vocês são daquela velha guarda, daquele pensamento antigo, não, direitos autorais, vamos guardar aqui nosso direito, só passa no cinema. Como é isso aí? Dê uma explicação pra gente que gosta muito de internet. Ah, não, acho que ajuda, cara. Na difusão, na divulgação, no trabalho. Sites de streaming como Vimeo, como YouTube. Aí tem um porta-curtas que já tem ele faz um recorte interessante de curtas brasileiros que foram para festivais e tal. Então, acho que com certeza ajuda. A questão é ele ficar um pouco... Essa difusão fica um pouco esfarelada, né? A gente tem que saber como direcionar as coisas, né? Não adianta só botar o filme na internet e, enfim, esperar que ele seja visto, né? É pensar em como fazer ele chegar nas pessoas, pensar em estratégia de lançamento, estratégia de difusão desse conteúdo. Mas acho que com certeza ajuda a webséries mesmo. As webséries são iniciativas incríveis mesmo, né? A gente está vendo série agora, está acostumado a ver série pela internet, né? Netflix e tal, então
eu acho que migrar esse formato de série para a internet é muito interessante. Já produzir para a internet, assim. Eu tenho uma Acho bem pergunta interessante. soprada antes do Emerson. Eu tenho uma pergunta soprada por Eduardo aqui no meu ponto sobre Netflix. Só que antes da resposta do Emerson, eu quero ler um comentário aqui, viu, Edu? Klaus Rastenreiter. O nepotismo. Caleb Lopes tá gato pra caralho. Aí, só. Caleb. Esse aí vai achar que seu nome é fiel. Caleb Lopes, manda um beijão aí pra Klaus Rastenreiter. Não sei se é assim que se pronuncia. Um beijão pra Klaus Rasten... Como é que se pronuncia? Rastenreiter? Rastenreiter? Rastenreiter. Gente, Beijo, e olha Rastenreiter. só, gente, e olha só, a esposa dele tá aqui e ele fala do Caleb, a esposa dele tá aqui, ele fala do Caleb. Klaus, Isso aqui é amor de não verdade, quer um filme cara. aí dentro de casa, não. Cara. Tiago Dimas Rodrigues diz o seguinte: filme de comédia, a Bahia sabe fazer o melhor. Concordamos com isso? Filme de comédia, a Bahia sabe fazer o melhor? Também, acho que a Bahia sabe fazer muito bem, acho que todas as outras E linguagens. drama também. Eu interrompi o Dindo, o Emerson, com a resposta dele. O que é que você ia dizer sobre Eu ia falar da internet, internet. sobre dois pontos de vista, tanto como um espaço para divulgação e aproximação de público, mas também como janela como uma das janelas de exibição do seu próprio material. Assim, a gente tem o cinema, tem a televisão e tem a internet também como uma janela que a gente pode se aproximar e conseguir não escoar, mas conseguir possibilitar que nosso produto, nosso projeto, nossa obra chegue com mais facilidade a alguns espaços, assim. Entendendo também que a internet tem uma outra dinâmica que é diferente da dinâmica do cinema, que é diferente da dinâmica da televisão, que para além, por exemplo, de Netflix ou de outras plataformas em streams ou VOD, ela também pode ser um espaço onde você, como a colega fez, ela produziu a obra dela e colocou à disposição do espectador. Assim, ele tem uma atividade que é pesquisar e conseguir acessar projetos, webséries, assistir várias, assim. E aí também precisa pegar de algumas questões, assim, de alguns critérios, assim, poxa, o foco não está bom, o som não está bom, assim. Eu acho que tem muita coisa para a gente conseguir acessar nesses espaços, que é encontrar narrativa, encontrar possíveis atores e atrizes para uma próxima obra da gente, entender como esse cara, ele constrói a narrativa dele. Então, assim, para mim que sou produtor, assim, ter esse olhar também é super importante. A internet também nos dá a possibilidade que talvez outras séries elas não consigam possibilitar, porque é um pouco mais rígido em alguns âmbitos, que é de você conseguir colocar sua obra mesmo. Assim, eu tenho feito várias pesquisas, descoberto youtubers bacanas, com narrativas bacanas, e acho que isso é super importante para a gente conseguir atualizar o nosso modo de fazer. Eu já assisti alguns filmes do Marcos, assim, e que eu curto bastante também. Assim, acho que tem uma narrativa muito atualizada para algumas questões, onde ele dirige, onde ele está na tela. Obrigado. E você consegue ver também isso como ótima amarela, né? E acho que isso também é bacana. Você consegue acessar isso na web também, assim. Esse é o Emerson Dindo, diretor, produtor, formado em administração, não é isso? Eu sou da administração de empresas. E sócio de uma empresa chamada Portátil. Isso. Portátil é a empresa do Emerson Dindo, falando sobre cinema aqui. E falou sobre janelas de exibição. Eu queria um comentário de você sobre essa importante janela de exibição atual, que é o Netflix, representando aí as plataformas on demand, não é? Video on demand. O Netflix, que lançou uma produção original e tentou fazer com que ela emplacasse em Cannes, não foi isso? E foi um fracasso, né? Foi um fiasco o filme. Como é o nome? Okja. Okja, a produção original Netflix. O que é que vocês comentariam a respeito disso? Eu queria fazer só uma observação que eu achei interessante quando foi citada na internet, que o 3%, né, que é a primeira série brasileira produzida pela Netflix, ela surge primeiro na internet, ela surge no YouTube, né? Então, o episódio piloto foi para o YouTube há um tempo atrás, e depois da repercussão, eu assisti esse episódio, né, e depois disso ela vai para Netflix, né? E acho que essa experiência também é importante. E acho que a internet é uma ótima janela para que nossas obras elas cheguem e consigam acessar outros espaços, né? Mas enfim, eu vou deixar o pessoal falar sobre Netflix. Sobre Netflix. Caleb, Vai, Eu Caleb. acho... o gato da manhã. Ah, meu Deus, que fase. Faz um voo além de terror. Eu super consumo Netflix. Sou tipo um grande defensor mesmo. Embora eu não descarte
talvez a melhor experiência com a Sétima Arte seja o cinema mesmo, essa experiência coletiva, que eu acho que ainda não dá para comparar. Mas eu defendo a Netflix e todas as suas produções, inclusive o Okja. Eu achei sensacional o filme. Com a imagem do Okja aí, ó, no momento. Porque talvez seja uma maneira muito boa de se iniciar na cinefilia, assim, sabe? Quando eu olho para minha própria cinefilia, quando eu ainda era adolescente, eu não lembro de minhas maiores experiências vendo filmes sendo no cinema. Foi vendo Um Corpo que Cai em casa, assim, sabe? No computador, assistindo Magnolia no notebook. Então eu acho que existe esse potencial de descoberta, de garimpagem, de uma curadoria própria ali, de você ter um cardápio e com certeza deve iniciar muita gente, deve despertar muita gente. Da mesma forma que eu acho que o YouTube também tem esse valor para nós que somos realizadoras do audiovisual de ser descobertos, né? De encontrar um público. Talvez essa democracia que a Netflix e todos os canais de streaming proporcionem seja essa aí. Mas eu acho que o embate, assim, do que aconteceu com o Okja, talvez seja pelo próprio medo que a indústria termina tendo de que o mercado de streaming tome a coisa do lançamento no cinema, porque eu acho difícil o cinema em si acabar. Mas o que eu acho que é o medo, na verdade, é que o hábito de lançar uma estreia no cinema e você ir assistir, né, esse hábito talvez seja um medo que os produtores percam, que o público tem. A perda da supremacia pela sétima arte. Agora vejam como é a passagem de gerações. Caleb acabou de dizer que as primeiras experiências que ele lembra com mais remotamente é assistindo Um Corpo que Cai no computador. Minhas experiências de cinema mais remotas é numa coisa que vocês não alcançaram, que se chama VHS, assistindo Braddock. Só o Caleb que é jovem aqui. Rock, só Caleb que é jovem. Só Caleb deixa pra ser depois de 90. Caleb, isso é importante também a gente debater a mudança desse paradigma, e aí talvez o nosso curador aqui possa falar melhor. Essa mudança de paradigma, os mais jovens já entram no cinema, na experiência cinematográfica, por outras plataformas. Isso pode mudar também a forma de fazer cinema? Você acha que isso modifica a mente de quem produz, de quem dirige? Pablo, de fato, eu não tenho nada contra a Netflix. Para mim, é uma opção do público. O cinema, acima de tudo, é imersão. Então, assim, não dá para tirar o cinema da sala de cinema, da sala escura. E convenhamos que não... O público não é dos mais educados em certos lugares do mundo e existe uma forma de enxergar o cinema, para mim, como diversão. Deixa de lado a discussão, a reflexão e são 2 horas para se desligar. Algo que eu discordo. Então, assim, o problema de você usar o Netflix como tua única fonte exclusiva é você perder essa imersão. Porque você está em casa, o telefone toca, você está se distraindo pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Tinder, pelo Instagram. Então, assim, você acaba se perdendo um pouco daquele foco do cinema. Se no cinema você já é distraído pelo celular tocando, aí eu volto a esse foco de público educado, que pode entrar, se comportar em silêncio, não colocar o pé na cadeira da frente, não falar alto durante as sessões, manter-se em silêncio durante o filme. O que em casa você vai ter de imersão? Então, assim, Caleb tocou no exemplo de que ele viu Vertigo em casa. Então, é diferente porque ele é cinéfilo. Então, assim, ele tem essa consciência de que você para e vê um filme. No cinema, você tem isso de forma implícita e já, assim, é algo que está ali. Você precisa se parar e se concentrar. Então, a discussão maior é isso. O cinema vai perder essa imersão, se você for ver em casa? Depende da pessoa. Então, assim, eu como cinéfilo, como pessoa que tenta viver de audiovisual de forma jornalística, tentando avaliar o cinema também de forma crítica, eu creio que vai de cada pessoa mesmo. Então, o problema todo é o contexto geral. O público ele considera o cinema como uma diversão, quando nem sempre deve ser assim. Acho que a imersão, a discussão e você ir para lá para buscar uma reflexão de cinema é mais importante do que essa diversão que está lá implícita. Mas a gente vive em tempos de Marvel filmes, de blockbusters, nada que diminua. Eu gosto dos filmes da Marvel, eu gosto dos filmes da DC, mas há um outro cinema que deve ser observado. Há o esforço de fazer cinema independente. Então, assim, há pessoas que tentam fazer cinema que
um dia de diária de um filme da Marvel pagaria 10 produções aqui no Brasil. Então, assim, é preciso você dar atenção a essas pessoas. Então, assim, festivais como o Panorama, como o Cachoeira Doc lá em Cachoeira, a mostra que o Dindo produz aqui, o Cine Curumim, a mostra Curumim de Cinema Indígena, que vai ser iniciada semana que vem. Então, assim, ele dá atenção a um cinema que precisa ser visto, que é mais do que a diversão, é imersão, é reflexão, é perceber o cinema como um objeto político, algo que precisa ser discutido. Entendeu? Então, assim, é triste você ver o Ministério da Cultura, por exemplo, ano passado, com o golpe acontecendo, e ele ser quase fechado. Então, assim, verbas para cinema são diminuídas. O Panorama esse ano ele pode entrar com uma redução dos seus custos relacionados ao fundo da Petrobras, que pode ser que diminua. Então, assim, isso me incomoda bastante. Então, assim, não há um foco para a cultura. Há um foco para outras coisas. Mas o mais importante para mim é trazer essa atenção. O cinema perde muito com isso. Lembrando, gente, que cultura não é luxo, não é supérfluo. Cultura é tradição, é raiz, é muitas vezes fazer com que pessoas abdiquem do caminho da violência. Cultura é educação. Então, cultura não pode ser encarado como acessória. Cultura é fundamental para a manutenção do conceito de cidadania. Eu queria... Pois não, eu queria fazer só um bate-bola com o JP. Assim, do ponto de vista da Netflix, né, dessas experiências, ele fala assim, eu tenho 3 sobrinhas, uma tem 14, outra tem 12, outra tem 8 meses, assim. E entender que as experiências que elas terão com audiovisual serão outras, é importante perceber que é diferente de mim, que nasci em 84, assim, de você que nasceu... Em 78. Eu ia falar 60, mas... Vai acabar mesmo, obrigado. Mas, enfim, eu acho que essa questão também... Mas também tem uma questão que eu acho que é bacana, que a gente vive 2 momentos, assim, do ponto de vista do audiovisual no Brasil. Né, que é a experiência de viver uma estabilidade política, que isso compromete, por exemplo, todas as questões relacionadas à cultura, de uma maneira geral, porque ela cai para escanteio, então quem vai pegar, quem pega, quem não pega, e fica nessa situação. Mas também a gente vive um momento também bacana do ponto de vista da produção audiovisual no Brasil, que é o fortalecimento da cadeia de uma maneira geral, assim, né? Acho que a gente até participa de um diálogo com o Marcos, né, que ele falava justamente como é que o curta-metragem se encaixa diante do cenário audiovisual no Brasil hoje, que é muito focado, por exemplo, nas produções de longa-metragem, telefilmes, séries, por conta do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Mas também entender como um foco aqui é falar de produção de audiovisual na Bahia, é entender que existe um avanço do ponto de vista do número de produtoras. Por exemplo, a colega ela sai do curso de produção de teatro e ela já vai montar a produtora dela. Então, assim, existe um caminho, por exemplo, que é de profissionalização, de poder dedicar um pouco mais à produção dos seus filmes, quando você consegue passar um tempo maior de desenvolvimento. E com isso também você começa a pensar no público que vai acessar isso daí. Por exemplo, Panorama, Cachoeira Doc, o Festival de Cinema Indígena que a gente vai realizar na semana que vem, que é só com produções indígenas do Brasil e do exterior. Então, a gente tem esses públicos que a gente fala, não... que a gente não gosta de dizer que é segmentado, mas é um público que faz um caminho natural e tal, mas a gente tenta dialogar com as escolas públicas, tenta dialogar com outras faixas etárias e tal, assim. A gente vive um momento bacana, né? Pensando assim de uma maneira geral do audiovisual, mas também a gente vive um momento de atualizações desse público, das modalidades, dos caminhos, das plataformas, das telas e tal, que para mim a gente não tem como não olhar para isso, assim. É importante ter essa imersão do cinema, que o JP fala, que eu curto ter também, mas essa experiência de ver o filme em casa, de ver a websérie da colega no celular, é também uma experiência de ver audiovisual, assim, sabe? Eu acho que a gente caminha para essa diversidade mesmo, assim, onde o cinema ele não vai conseguir mais polarizar a experiência de ver o audiovisual de maneira geral. É meu pensamento. Perfeito. Emerson Dindo, produtor e diretor de cinema aqui da Bahia. Uma pergunta rapidinha, em uma palavra talvez, eu queria de vocês, porque foi a última experiência que eu tive de imersão no cinema, foi com o filme Fragmentado. Eu queria saber de vocês, quem assistiu, em uma palavra, o que você acha desse filme, desse retorno do Shyamalan? Eu gosto dele, cara. Gosto muito.
2 palavras, desculpa. Alguém mais assistiu? Já falei demais. Eu diria incrível, porque eu realmente gostei bastante do filme. Perfeito. Bem, bem bom. Eu diria intrigante, porque eu não posso revelar spoilers, mas Etc. O diplomático João Paulo Barreto. Emerson, Que homem. Festival Curumim? É o Festival Cine Curumim. Cine Curumim. Dê uma dica aí pro pessoal, já que tá pertinho aí, tá na... Com certeza. Vai ser antes do Aproveita. Festival Internacional Panorama. O Cine Curumim ela acontece de 12 a 16 de julho, na Sala de Arte, no Museu e no Palacete das Artes, lá da Graça. É um festival dedicado exclusivamente à produção indígena do Brasil e internacional. Então, são filmes realizados por realizadores e realizadoras indígenas ou tendo ele como protagonistas. A gente recebeu filmes de 21 países, 59 etnias, 45 idiomas, né? Ele acontece em Salvador e na aldeia Tupinambá, lá no sul da Bahia, Serra do Padeira, de 12 a 16 de julho aqui em Salvador e 16 a 20 de agosto na Serra do Padeira, no sul da Bahia. Parabéns, boa sorte, JP Barreto. Panorama Internacional Coisa de Cinema. Quando vai ser? Até quando podemos inscrever curtas-metragens? Qual a previsão de pessoas que vocês vão alcançar com o festival esse ano? 8 a 16 de novembro, né, a data para acontecer o festival. E os realizadores têm até o fim do mês, agora de julho, para inscrever o teu filme, os filmes, curtas e longas. E basta acessar lá, joga no Google Panorama, que já vai aparecer o link para inscrição. É uma pergunta difícil, assim, qual será o alcance relacionado ao público por conta dessa divisão entre as cidades, acontece em Cachoeira e aqui. As sessões, quem já frequenta já há alguns anos percebe que são sempre lotadas, principalmente as mostras, as premières dos filmes baianos, geram uma discussão muito, muito pertinente, independente ou não das polêmicas que o filme vem a levantar, como ano passado teve algumas. Eu acho que o mais importante é o diálogo que esses filmes geram entre as pessoas. E cinema, para mim, ela tem essa definição, é diálogo, conversa, é gerar essa fermentação, essa efervescência que faz com que a roda gire. E basta haver verba e haver público interessado que vai acontecer. E só uma ressalva relacionada ao que foi falado agora há pouco, em relação ao acesso ao cinema. Claro que há um impeditivo muito grande, que é o valor, né? O ingresso hoje custa, em média, R$30 inteira. Então, assim, não é todo mundo que pode pagar um valor como esse. E o Panorama possui valores simbólicos, mas acontece uma vez por ano. Então, assim, é meio complicado querer competir com uma assinatura de R$22 do Netflix para ver quantos filmes você quiser e pagar em uma sessão só R$30. Então, tem essa balança que precisa ser vista também. Esse entrave é a democratização absoluta. O acesso. Que é o acesso que seria mais fácil se fosse, com perdão do trocadilho, acessível ao bolso da maioria da população. Marcos, Caleb e Hilda, vocês vão participar do Panorama? Vão levar alguma produção? Vão participar só como espectador? Como vai ser isso? Todo ano a gente manda uns 10 filmes para encher o saco da curadoria do Panorama, né? Esse ano a gente vai fazer a mesma coisa. A gente nunca sabe se vai entrar, né? Mas a gente sempre torce para que pelo menos um passe, assim. Beleza. Atenção, João Paulo, vamos ser magnânimos. Depois vamos tomar uma cervejinha ali fora. Cuidado com o compliance. gente paga. É bom ter... Não posso falar um negócio desse. Ter amigo curador, não pode fazer isso. Caleb, e aí, compromete o Caleb? rapaz. Tá com esperança de emplacar alguma obra no Panorama? Costumo dizer que a esperança é a única que morre, né? Mas eu mandei o filme e acho que independente de ser selecionado ou não, eu vou estar lá. Porque tem que assistir o filme dessa galera aqui, tem que assistir o filme de outras galeras. A gente tem que valorizar o que é feito aqui, sabe? Eu quero deixar bem claro isso, de que existe cinema sendo feito na Bahia. E esse cinema precisa ser descoberto, precisa ser visto, precisa ser valorizado, porque é de qualidade, sabe? Tem qualidade. E a gente demonstra essa valorização indo lá. E indo em outras mostras, no Cine Curumim, no Panorama, no Cachoeira, enfim. A gente tem todo um universo aí que precisa ser descoberto. E, sem dúvida, o Panorama é uma porta para isso. Então, com certeza, eu vou estar lá. Legal. E o que vocês precisarem, o que o Grupo Aratu puder ajudar na televisão, na internet, nas redes sociais, vamos incentivar e vamos investir, que o público tenha acesso às produções feitas aqui na Bahia. Hilda? Por falar em investimento,
a partir da semana que vem, eu vou lançar um crowdfunding para filmar o meu próximo curta, chamado 11 Minutos, que vai ser filmado em agosto. Então, todo mundo que está assistindo aqui hoje, fique ligado na página da Olho de Vida Produções, porque eu vou lançar esse crowdfunding. Crowdfunding, para quem não conhece, você pode contribuir, não é isso, Hilda? Isso, é uma plataforma de contribuição coletiva e que você pode doar de R$10 até R$1.000, se você quiser. R$1.000 é mais legal. Mas é isso. E aí funciona assim, você doa de 10 a R$1.000 e a partir de quanto você doa, você ganha recompensas. Tipo, R$1.000 ganha vários sacos de pipoca e a oportunidade de discutir o filme com a diretora, não é isso? Coisas desse tipo. Sim. Beleza, uma rodada de debates. Pessoal, foi muito bom fazer essa live com vocês, estamos com o tempo esgotando. Antes de terminar, não vou terminar com a frase de ninguém famoso nem célebre, vou terminar com a frase aqui do internauta mais ativo dessa live, que foi Klaus Rastenreiter. Rastenreiter. Essa produtora Olho de Vidro Produções parece muito boa mesmo. Eu acho que você é meio suspeito para falar, viu, seu Klaus? Fanfarrão, hein, Klaus? Você tá tirando ondinha, mas sempre é bom a participação sua, Klaus, a participação de todos vocês. Se você não conhecia as lives do facebook.com/online, curta aí. A gente fala sobre cinema, sobre política, sobre religião, sobre sexualidade, sobre moda, sobre pets, sobre tudo. Tem de manhã e tem de tarde lives exclusivas, além da programação da televisão. Curta, passe para um amigo, compartilhe e fique conosco, porque amanhã tem mais live que Eduardo Souza produziu, como essa foi produzida por Eduardo Souza, cinéfilo, formado em cinema também. Um cara que entende muito, nosso especialista aqui da televisão, e produziu essa live. Agradecendo a todos vocês, até uma próxima. Curtam cinema, curtam a arte feita na Bahia, porque vale muito a pena. Um abraço, galera.